Ouro Preto virou a capital da magistratura mineira. Durante 3 dias, magistrados e magistradas debateram o conhecimento jurídico, dialogando com outras ciências e com a cultura. O segundo Congresso da Magistratura Mineira aconteceu no Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. O evento foi aberto pelo presidente da Magis, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, prestigiado por diversas autoridades, e teve como ponto alto a palestra da ministra do STJ, a Suzete Magalhães. Aqui ao meu lado, o presidente da Magis, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, organizador desse grande evento que transforma Ouro Preto, a partir de hoje, na capital da magistratura mineira. Presidente, a cidade de Ouro Preto e a magistratura judiciária tem uma convergência histórica de muito tempo, né? E não é à toa que a gente veio para cá. É um momento de lembrar daquela primeira formação, da expectativa de iniciar um poder judiciário aqui, né? Imagino como é que era naquela época as pessoas sentindo-se confortáveis ou não, de como que seria a distribuição de justiça, né? Pensa que só daí a 20 anos é que chegou a primeira lei de organização judiciária de Minas Gerais. Mas partiu desse primeiro movimento. Então, a atmosfera é muito boa. De lá para cá, de 150 anos de história, a magistratura continua sempre buscando esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento. Esse congresso hoje é um exemplo disso, que é essa combinação aí de conhecimento jurídico dialogando com outras ciências, outros conhecimentos. A magistratura ela tem que evoluir naturalmente com as mudanças culturais que o tempo oferece. Então, esse tipo de diálogo que se forma com a sociedade é o mais importante. Eu costumo dizer que o bom juiz é aquele que fica rouco de tanto ouvir. Agora, é verdade que essas atualizações elas são impostas pela própria realidade, né, dinâmica da sociedade, que impõe essa constante atualização. Desde questões tecnológicas, imagine como é que era, né? Os autos dos processos, quando iniciaram a justiça, quando tinha que fazer o traslado dos autos do processo, tinha que copiar ele integralmente. Imagina os autos da Devassa, hein? Ah, meu Deus, pois é. Mas são as atualizações, são as ferramentas que são colocadas à mesa, né? São as discussões culturais, né? Eu me recordo agora aqui do artigo que escrevi sobre o Arthur Ribeiro, onde ele já no final do século XIX, ele dizia, olha, ainda consta desse inventário seres humanos escravizados como patrimônio a ser distribuído, né? Isso é marca de vergonha. Então, são evoluções que aconteceram para mitigar esses problemas que a humanidade passou. Então, o judiciário convive com isso intensamente. Então, eu imagino que é isso que nós estamos continuando a fazer, né? Como usando sua expressão do diálogo, a boa oitiva de todos, para o crescimento. São vários temas ricos e variados que vão pautar este congresso. Que contribuições você espera ao final para registrar aí para o futuro? Eu acho que o mais importante é provocar nas pessoas a perplexidade, a indignação, a vontade de mudanças, a construção de novas pontes. Mas o que eu queria mesmo é que se crescesse muito a cultura das pontes, não é? A cultura da conversa, da verdade, e que todas essas perplexidades, dificuldades que já passamos, elas se transformem em caminhos para uma melhor distribuição da justiça, para uma melhor valorização das pessoas, né? O nosso destino, a destinação da atividade judicante é a de acertar, de fazer o bem, de levar uma cultura de paz. Acho que é, acima de tudo, isso que a gente deseja, que ao final brote no coração de cada um. Veja agora o que disseram outras autoridades. Exatamente. Primeiramente, eu quero cumprimentar o nosso presidente, Luiz Carlos, pela iniciativa. Já é a segunda vez que nós temos esse Congresso da Magistratura em menos de um ano de gestão do Luiz. E esse congresso reúne os colegas juízes, os colegas magistrados, desembargadores, traz aqui como se fosse um laboratório para todos nós da Justiça Eleitoral, mas amplia esse leque para todos nós que fazemos parte da Justiça Estadual
e federal. São vários temas. Esses temas têm uma relação muito direta com a vida judicante ou amplia mais essa visão de mundo para os magistrados? Sim, Orion, esse congresso, o maior objetivo dele é justamente a gente ampliar os nossos conhecimentos, refletirmos sobre determinadas situações, por exemplo, redes sociais, né, criminalidade, sobre também a questão da saúde mental, enfim. Nós teremos várias salas temáticas sobre o direito das mulheres, teremos várias salas temáticas onde você pode optar por aquela matéria que você precisa repensar, precisa reanalisar ou precisa melhor se especializar. Então, o objetivo aqui é confraternizar, mas também trazemos um novo horizonte para a magistratura mineira, um novo olhar, um novo foco para a história, para o momento presente e para o nosso futuro da magistratura mineira. É por aí. E esse congresso nós devemos tudo à liderança do Luiz Carlos Santos, que tem se mostrado um juiz com uma visão muito ampla da magistratura, das suas reais necessidades. E esse congresso é um congresso que trará muitos pontos positivos para a magistratura mineira e para a magistratura brasileira. E eu já prenuncio o absoluto sucesso do Congresso dos Magistrados Mineiros. O senhor está aqui hoje prestigiando um evento da magistratura mineira. Qual é a importância do Congresso entre magistrados, entre magistradas? Olha, é muito importante que Minas, mais uma vez, lidere um encontro, não é? Porque Minas sabe receber. Em Minas, nós tivemos o início da liberdade do Brasil, né? Então, São Paulo aprende muito com Minas. Não é por acaso que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é anterior ao nosso. Nós só vamos fazer 150 anos em 2024. Minas já fez, né? E nós estamos muito felizes de poder participar. Minas recebe muito bem, sabe ser anfitriã. E depois os assuntos, né, que estão hoje em discussão nesses 3 dias, são os assuntos do momento, são aquilo que interessa. Então não é mais um desses encontros para discutir filigranas jurídicas, novas leis, como se aplica este artigo ou não. É alguma coisa para pensar a magistratura brasileira, e nós estamos no momento em que o Brasil precisa repensar o seu sistema de justiça. E é muito bom que seja de Minas o primeiro passo. Qual que é a importância desse congresso, à medida que a intenção da Associação dos Magistrados Mineiros é tirar o juiz só daquele campo jurídico e ampliar o seu conhecimento, dialogando com outras ciências, outros conhecimentos? Exatamente. O juiz, ele é aquele cidadão que tem que estar inteirado de tudo o que ocorre à sua volta. E para isso ele não pode ser encapsulado, enclausurado. Ele tem que participar da vida social. Ele tem que levar em consideração no seu momento aquilo que acontece naquela localidade em que ele é a autoridade judiciária. E um congresso desse, que traz os palestrantes mais importantes em toda essa área que nós estamos abordando, com certeza os juízes sairão daqui com uma formação humanística muito mais aprofundada. Claro, é um prazer muito grande. Nós temos que cumprimentar o nosso presidente Luiz Carlos por mais esse evento extraordinário. Um momento que reúne a magistratura mineira para discutir vários assuntos, um debate importante, mas, acima de tudo, rever companheiros, rever amigos, e nesse bate-papo informal é excepcional. Então, o presidente Luiz Carlos está de parabéns por mais esse evento que ele promove. E a Justiça Militar, aqui estão vários desembargadores também presentes, não só para participar, mas também cumprimentar o Luiz Carlos por mais esse evento. E essa importância, por que é sempre importante debater que os magistrados, as magistradas estão sempre buscando aperfeiçoar o sistema de justiça? Eu acho que a união faz a força. Na comemoração de 1 ano do nosso tribunal, do TRF6, nós fizemos um pacto pelo Judiciário Mineiro, envolvendo 5 tribunais aqui em Minas e, muito notadamente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, é sempre salutar essa aproximação entre as magistraturas, não apenas para trocar fundamentos teóricos, se aperfeiçoar. Claro que aperfeiçoar também é um motivo, mas principalmente
para poder se conhecer, para trocar experiências, trocar ideias e, com isso, aperfeiçoar o serviço para o nosso jurisdicionado. Esse evento da AMAGES aqui em Minas, que foi organizado pelo presidente Luiz Carlos, talvez seja o maior evento da magistratura nos estados realizado esse ano. E é muito interessante que a magistratura saiu de casa, veio aqui se encontrar para debater os problemas da magistratura, os problemas do judiciário e tentar encontrar soluções. Minas Gerais sempre esteve muito na vanguarda, muito à frente da atividade política, mesmo dentro da magistratura. A AMAGES já forneceu ao Brasil, à magistratura brasileira, grandes líderes. Seguidamente aqui, eu poderia falar vários nomes, percebi aqui Alberto Diniz, Maurício Drummond, Nelson Messias. Não tem como deixar de lembrar nesse momento de um grande líder mineiro que nos deixou há pouco tempo, desembargador Ximenes, figura extraordinária que ajudou a construir a magistratura brasileira como ela é hoje. Eu fico muito feliz e muito satisfeito em vir até aqui, participar desse evento de altíssimo nível, que vai colaborar não só para o aperfeiçoamento do judiciário mineiro, mas para o aperfeiçoamento do judiciário brasileiro. Bem, ouvimos aí magistrados sobre a importância desse congresso da magistratura aqui em Ouro Preto, discutindo aí, buscando o aprimoramento da justiça. No próximo bloco, vamos conversar com a ministra do STJ, a Suzete Magalhães. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para registrar o 2º Congresso da Magistratura Mineira realizado aqui em Ouro Preto. Neste bloco eu vou conversar com a ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, que fez a palestra aqui de abertura. Ministra, a senhora na palestra abordou a importância aí do incidente de resolução de demandas repetitivas para o modelo brasileiro de precedentes. Qual a importância dessa mensagem? Bem, eu quis mostrar o papel importantíssimo que o CPC de 2015 reserva aos juízes de primeiro grau e aos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Sabemos todos que hoje no Brasil tramitam mais de 77 milhões de processos. Desses 77 milhões de processos, 60 milhões estão na justiça estadual. Desses 60 milhões, 57 milhões estão no primeiro grau. Daí eu quis mostrar para os juízes de primeiro grau e para os desembargadores dos tribunais de justiça e dos TRFs a importância que eles têm na formação de precedentes qualificados, aqueles precedentes em que é firmada a tese, ela traz efeitos vinculantes, não só no âmbito da jurisdição do tribunal, como também para a administração pública. O tema parece polêmico, complexo, mas a tendência é de facilitar todo esse processo e evitar essas demandas repetitivas. Por que é tão difícil a sua implantação dos precedentes? Bem, qualquer mudança, nós sabemos, ela é difícil, né? Temos resistência, o ser humano tem resistência à mudança. Nós tínhamos no CPC 73 um sistema vinculado ao civil law, de modo que era necessário que para cada processo fosse proferida uma determinada decisão. O que ocorreu com o CPC de 2015? Ele criou esse sistema de precedentes qualificados, na medida em que, seja no âmbito do recurso repetitivo, da repercussão geral, do IRDR, o IRDR no caso dos tribunais de segundo grau, fixada uma tese nessas sistemáticas, o que vai ocorrer é que aquela tese ela se torna obrigatória, de observância obrigatória, para os órgãos sob a jurisdição daquele tribunal que prolatou a decisão. Mas isso representa uma mudança de mentalidade. Cultura, né? Mudança de cultura. É preciso que os juízes brasileiros, que o judiciário brasileiro, de modo geral, em todas as suas instâncias, assimile essa cultura de formação de precedentes qualificados e trabalhe efetivamente para a sua implementação e adequada gestão. E eu fico aqui satisfeita em dizer que
o Tribunal de Justiça Mineiro, na aplicação do IRDR, trabalha muito bem. Ele está na dianteira no que diz respeito à admissão e julgamento de IRDR em relação a todos os tribunais de justiça brasileiros, os 27, e em relação aos 6 tribunais regionais federais. Está à frente nesse ranking. Ele é seguido depois por São Paulo, que é um tribunal, penso eu, talvez o maior tribunal do mundo, né? Então, depois São Paulo, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul são os tribunais brasileiros, tribunais de justiça brasileiros que melhor trabalham com o IRDR no Brasil. Mas Minas Gerais, o Tribunal de Justiça Mineiro, está sem dúvida na dianteira. A senhora vê que associa essa resistência, por exemplo, àquela discussão de que pode afetar a autonomia de decisão ou não? Na verdade, nós temos, assim, essa alegação de que isso estaria a ferir a independência do juiz, né? Mas certo é que nós temos que ter uma política judiciária, né? Se nós temos uma litigância de massa enorme que assola o judiciário brasileiro, é preciso que os modos de julgar também sejam diferenciados. Mas penso eu também o seguinte: do mesmo modo que uma tese é fixada, um processo é afetado ao regime do recurso repetitivo, fixada a tese, a lei processual permite que esses precedentes fixados em repetitivo, em repercussão geral ou IRDR, eles sejam reavaliados na medida em que a realidade social mude ou que surja algum fundamento que não teria sido examinado quando do respectivo julgamento. É possível, sim, reapreciar a matéria. Além de eficiência e resposta, ela está falando de segurança jurídica também, né? Ministro, mudando um pouco o assunto aqui, poucas mulheres, poucas magistradas ocupam postos elevados no judiciário como em outros segmentos. A senhora é uma exceção. Como foi essa trajetória? Bem, foi uma trajetória difícil, ela não foi fácil, sabe? Eu venho de uma geração da época de 70, né? E foi exatamente na década de 60 que as mulheres no Brasil começaram a tomar ciência dos seus direitos, a postular esses direitos, a frequentar as universidades, os hospitais, as empresas, etc. E eu sou dessa geração, né? Foi uma geração que a caminhada era difícil, porque para a mulher, na nossa sociedade patriarcal, terminado no meu caso, eu terminei o curso normal, o destino era ser professora e o casamento. Não havia outra perspectiva, né? Então, assim, foi uma caminhada difícil, eu tive que quebrar paradigmas, resistência familiar, para vir para Belo Horizonte, estudar, né? Mas penso eu que a nossa sociedade, felizmente, está evoluindo neste particular, né? Hoje nós temos os pais incentivando as filhas a se qualificarem, né? Então, ao fim e ao cabo, penso eu que o tempo se encarregará de contornar essa situação. E no judiciário, essa situação clama aos céus, né? Nós temos, no primeiro grau, onde o acesso ao judiciário se faz através de concursos públicos difíceis, né? Onde se exige muito rigor técnico. No âmbito do primeiro grau, nós temos um número expressivo de magistradas. Mas, na medida em que surjam vagas em tribunais de segundo grau e em tribunais superiores, a dificuldade de acesso é muito grande para as mulheres. E penso eu que isso decorre também do sistema de promoção no judiciário, porque há uma alternância de promoções por antiguidade e por merecimento. Se antes o judiciário era constituído, na sua grande maioria, por homens, na medida em que surja uma vaga por antiguidade, será o homem que subirá, né? Penso eu que essa é uma questão que será alterada com o tempo. E nós sabemos que qualquer mudança cultural, ela demanda tempo, ela demanda, às vezes, até mais de uma geração para que seja superado um determinado problema, no caso, a exclusão da mulher, né, dos espaços restritos de poder.
Parabéns pela trajetória. Eu quero registrar também que a ministra Assucete é mineira e é do Cerro, que além do queijo e outras qualidades, tem aí mostrado talentosas juristas como a senhora. O que o Cerro tem? Qual que é o segredo? Bem, Cerro é uma cidade que foi no apogeu da sua exploração aurífera, em 1830. O Cerro foi considerado, naquela ocasião, a segunda cidade mais importante do estado. E em função mesmo da sua larga produção aurífera. Basta mencionar que o Cerro deu a Portugal a maior porção de ouro para reconstruir Lisboa, que foi assolada pelo terremoto de 1755. Em função de toda essa riqueza decorrente da exploração aurífera, o Cerro se tornou um centro cívico e cultural, onde se cultivavam as letras, as artes, a música, tudo isso em função dessa pujança trazida pela exploração do ouro. Basta mencionar que a cidade deu 3 ministros do Supremo. O grande ministro Pedro Lessa, o Edmundo Lins e o Saião Lobato. O Saião Lobato, ele presidiu a primeira sessão do nosso atual Supremo Tribunal Federal. Penso eu que esse apogeu da cidade, apogeu econômico naquela ocasião, propiciou que nós tivéssemos essas figuras exponenciais que brilharam no cenário jurídico nacional. Mas eu também penso que a geografia da cidade, ela contribui para uma postura mais reflexiva. Ela está situada no vale, cercado de montanhas. No meu caso particular, isso influenciou para que eu tivesse uma postura mais reflexiva, que eu me tornasse uma leitora voraz. Desde criança, eu sempre fui uma leitora voraz. E penso que todo esse ambiente cívico, cultural e mesmo a geografia contribuem para que ali, naquela cidade, se cultive até hoje as tradições, a arte, a cultura, a música. Para descobrir o que tem depois do morro, né? Ministra, uma última pergunta. Uma última pergunta aqui, ministra. Esse evento, como outros, a magistratura, as magistradas sempre buscam aí repensar a justiça. Nesta semana, a senhora foi homenageada com um livro a esse respeito, com essa busca desse aprimoramento. O que representou esse livro, essa homenagem para a senhora? Bom, para mim foi uma satisfação muito grande, me sensibilizou muitíssimo, mesmo porque essa obra resultou de iniciativa de 2 colegas do Superior Tribunal de Justiça, com os quais eu judiquei no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a ministra Isabel Galotti e o ministro Reinaldo Fonseca. Partiu deles essa ideia de editar um livro que se chama Repensar a Justiça, exatamente, penso eu, porque eu, desde 2014, me preocupo em repensar a justiça. Eu integro no Superior Tribunal de Justiça uma comissão gestora de precedentes desde 2014. Fazemos esse trabalho de gestão e um trabalho de inteligência nessa gestão dos recursos repetitivos desde 2014. E hoje eu, infelizmente, em decorrência do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em decorrência do óbito dele em abril do ano passado, eu passei a presidir essa comissão gestora de precedentes que exerce um trabalho relevantíssimo no Superior Tribunal de Justiça, que acaba repercutindo nos tribunais de 2º grau. O livro, então, quis mostrar isso. Ele traz temas variados, mas traz, inclusive, temas relativos aos recursos repetitivos e aos precedentes qualificados, porque certamente é nessa senda que o nosso judiciário se transformará. Obrigado pela entrevista, ministra. Parabéns pela trajetória e pela palestra. Bom, conversamos então com a ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, que fez a palestra de abertura do 2º Congresso da Magistratura aqui em Ouro Preto. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.